Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, com a bancada feminina recomposta aqui, as advogadas Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, e Camila Amorim. Faz tempo que vocês não estavam juntas aqui na bancada, né? Faz acho que umas 2 semanas. Recompôs a bancada hoje aqui. A gente vai começar conversando sobre a presença, que é importante aqui na Baixada Santista hoje, do ministro Silvio Costa Filho, o que substituiu o ex-ministro Márcio França nos portos e aeroportos. O Márcio França não é ex-ministro, ele é ex-ministro dos portos, ele foi para outro ministério. O Silvio Costa vem aqui na Baixada e tem uma agenda importante. Primeiro, a inauguração das obras do Valongo, em Santos. Depois, vai dar uma bisoiadinha, que a gente fala, né, Renata, no vão onde deve ser colocada a ligação seca entre Santos e Guarujá, também aeroporto de Guarujá, também perimetral de Guarujá. E a Renata vai almoçar com o ministro hoje, não é, Renata? Vou sair correndo daqui, vou receber o ministro, vou acompanhar o prefeito e todo o pessoal da administração que vai recebê-lo. E a gente está com um olhar bastante positivo para isso. A saída do ministro Márcio França dessa pasta, né, para nós, a princípio, não foi, a gente não pode dizer que foi boa, porque o ministro, todos sabem da ligação que o ministro Márcio França tem com a nossa região, com a Baixada Santista, e esse olhar, né, carinhoso que ele estava tendo conosco aqui, desde o início deste mandato do presidente Lula. Essa questão do Valongo, a cessão dos armazéns do Valongo para o município, é uma questão que se enrolava há décadas, né, na autoridade portuária. Exatamente, né? E agora, é porque, na verdade, esses armazéns todos são da União, né? Durante muito tempo, inclusive quando a gente recentemente, de 2018 para cá, começou a fazer as obras da nova Ponta da Praia, o novo centro de convenções e todo aquele projeto da nova Ponta da Praia que foi feito, muita gente criticava, muita gente dizia, por que não investe nos armazéns? Por que o centro de convenções é no armazém? Além de todas as questões, né, de discussões políticas e de projetos da prefeitura, muita gente desconhecia essa realidade, que os armazéns não eram do município, portanto a gente não pode chegar e fazer aquilo que a gente quer lá, a gente precisa de toda uma tratativa com o governo federal. E isso aconteceu como? No começo no primeiro semestre deste ano, com o apoio do deputado Paulo Alexandre Barbosa, que intercedeu muito a esse favor, e todo um esforço do prefeito Rogério Santos junto ao ministro Márcio França para que essa sessão se concretizasse e a gente conseguisse fazer isso. Tem uma série de outros ajustes que estão sendo entabulados com a autoridade portuária e o município de Santos também, para desenvolver todo esse projeto do Parque Valongo, que é tão sonhado. Eu entrei na prefeitura de Santos no ano de 2006, naquela época era o governo do Papa, e eu já ouvia falar no Parque Valongo, daí em 2009, 2008, a gente participava de reuniões, assistia vídeos sobre aquele sonho do que seria o Parque Valongo. E hoje a gente pode dizer com muita seriedade, com muita certeza, que ele é um projeto real, que realmente está acontecendo e que em breve a população, acredito que até o meio do ano que vem, já vai conseguir enxergar uma boa parte disso. As obras estão a cargo de uma multinacional chinesa, a COFCO International, que opera no Porto de Santos, e também uma parte da Ecoporto. Camila. Paulo, eu acredito que o Márcio França, por ser da região, por conhecer a questão dos portos, a necessidade de fato dali, estava fazendo um excelente trabalho e ele poderia continuar esse trabalho justamente porque ele já conhecia o problema e já conhecia as soluções possíveis. Eu fico com receio de agora o novo ministro não conseguir captar, entender todas essas necessidades e possíveis soluções durante apenas 4 anos, né? Agora nem mais 4, 3 anos. E esse é meu grande receio.
A gente já falou-se muito, vai sair o ano que vem, a ligação, o ano que vem o Valongo está ótimo, a gente vem escutando isso há muito tempo. Então, eu acho que interrompeu um ciclo Márcio França, que conhecia essas necessidades, e agora está vindo uma pessoa que não vai ser com essa passadinha que ele vai dar hoje, que ele vai já saber as necessidades, vislumbrar as soluções. Vai demorar um tempo para ele ter esse conhecimento, e esse tempo eu acho que pode ser um tempo que será perdido mais uma vez. Tomara que a gente tenha continuidade dos projetos que foram começados aí com a presença do Márcio França nesse primeiro ano do Ministério, porque são projetos importantes para a Baixada e que ficaram parados por muito tempo, né? A ligação seca, aeroporto de Guarujá, essa área do Valongo, a revitalização do centro da cidade de Santos, que o início vai ser com esse projeto do Parque Valongo. Mas, Paulo, eu acredito, eu estou muito, até para complementar a sua pergunta, quando a ligação seca fala, está no PAC, né? Exatamente. Eu tô vendo essa vinda do novo ministro para cá hoje com um olhar muito positivo, e acredito que o município, a Prefeitura de Santos, né, o Poder Executivo, está vendo desta forma também. E a gente tem que ter em mente o seguinte: independentemente de quem seja o ministro, com um olhar mais carinhoso ou não aqui para a nossa região, é o mesmo governo. Então a gente está ali dentro de um mesmo governo federal que está tendo este olhar diferenciado. Então eu vejo muito esse ministério como um ministério de um governo federal que está tendo este olhar que a gente está buscando, tanto o prefeito como os deputados da nossa região, que estão buscando trabalhar para que isso continue. Então eu tô bastante otimista. Eu também estou otimista em relação a essas questões. A gente tem aqui o São Tomé, né, o Marcelo Pavão, tem a Santa Tomélia, que é a Camila, né, que só acredita vendo, mas eu estou otimista, assim como a Renata. Camila, a região do litoral, ela, por duas coisas que são folclóricas, mas uma delas não deveria ser tão folclórica assim, ocupa espaço nas notícias nacionais hoje. Uma é que o mapa do Guarujá é bem folclórico, né? O formato dele é o formato de um dragão, inclusive o rabo do dragão é o lugar de praias muito bonitas, ali como Iporanga, Prainha Branca, né? E a outra é que Santos, e isso é um cartão de visita, eu sou engenheiro muito negativo para a engenharia da nossa região, tem 319 prédios tortos, sendo que 65 são na orla da praia. O levantamento foi do portal G1 Santos. Paulo, em relação aos prédios, a gente sabe do que tudo está acontecendo. Eu brinco, a Itália tem a Torre de Pisa, nós temos os prédios de Santos. Mas ainda existem estudos que mostram que os prédios ainda estão ficando tortos. Então falta uma solução efetiva para que isso seja corrigido. O valor dos imóveis ali baixaram muito. Tem apartamentos incríveis que infelizmente não é vendido, virou um elefante branco por conta de ser torto. O que eu acho muito engraçado é que toda vez que eu levo uma pessoa que não conhece a Santos, a gente caminha na praia e não fala nada, de repente a pessoa começa a ver os prédios tortos. Meus primos, quando vieram ao Brasil, viram os prédios tortos, e meu tio falou que eles estavam bêbados, que não existia prédio torto nenhum. Então, até tem um lado turístico, mas infelizmente também tem um lado muito ruim. Em relação ao dragão do Guarujá, o dragão tem vários significados, né? E quando a gente sempre pensa numa coisa ruim, aquele dragão cuspindo fogo, meio Disney. E aí eu acho que combina com uma fase que o Guarujá está vivendo, que ele está precisando soltar fogo para espantar de lá tudo de ruim que vem acontecendo nos últimos tempos. Essa história do dragão é muito curioso. Foi um internauta daqui de Santos, né, daqui da Baixada, né, que contornou o mapa. Talvez se a gente colocar
na tela de novo, é muito parecido mesmo com o dragão, muito mais do que aquelas constelações, tem nome de ursa, de cão, né? As constelações tem que forçar muito a imaginação para achar, né, as constelações, com exceção das Três Marias, que é Órion, né? E a do Cruzeiro do Sul, né, que tem o formato de uma cruz mesmo. Olha lá, aí está o mapa do Guarujá. Vamos ver se a gente coloca tem bem a boca do dragão ali, né? Mas não tem pode ser um dinossauro? Tem a asa, né? Tem... Aquele dinossauro que tem aquela parte côncava, parece também um pouco. Dá para ver bem a boca, tipo de uma orelhinha pequenininha ali na parte mais à esquerda da tela, né? E a asa para cima, e as patas e para baixo e o rabo, né? Tem o contorno, tem um desenho feito no G1. Ali, ó, em cima. O desenho feito no... só que é contornando o mapa em vermelho, né? Ah, tá. Que fica bem bonitinho, bem claro, assim, de ser um dragão. Agora, os prédios tortos, o que acontece, na época que eu estudei engenharia civil, o meu professor lá na Politécnica de Fundações, o Milton Vargas, era um dos maiores especialistas de todos os tempos nessa área, no mundo. E ele dizia que o solo olha lá, ó, o dragão contornado no mapa, né? Ele dizia que o solo de Santos é um dos 3 piores do mundo, ao lado da cidade do México. E o que provoca isso é o recalque diferencial. Quando um prédio é colocado num terreno, qualquer obra, tem um assentamento. Só que o assentamento tem que ser por igual. Recalque diferencial é quando um lado do terreno cede mais que o outro, e aí o prédio vai ficar inclinado, ou na direção transversal ou na longitudinal. E em Santos aconteceu isso muito quando a fundação era direta, porque tem uma camada de areia e abaixo tem 50 metros de argila. Depois de um certo tempo, começaram a fazer os prédios com fundação profunda, com estaqueamento, e depois que se percebeu esse fenômeno, né? E isso passou. Tem um prédio, que eu acho que são 2, mas um eu acompanhei bem de perto, é o Nunzio Malzone, no Boqueirão. Ele foi recuperado também por um outro professor, que foi meu professor na Poli também, o Carlos Eduardo Maffei. O prédio foi reaprumado. No Nunzio Malzone era impressionante, a gente colocava um ovo na mesa, o ovo caía, a porta fechava sozinha. Alguns moradores fizeram um nivelamento do piso para eliminar esse problema, e um nivelamento que era grande, né? A Camila tem razão, isso desvalorizou esses prédios, né? Sim, desvaloriza. Faz tempo assusta, né? Assusta. Eu não acompanho diretamente isso, porque não é matéria, afeta a pasta que eu cuido na prefeitura, mas eu já vi. Existe um acompanhamento, sim, no governo. Agora, nesse atual governo, ainda não passou nada por mim, mas existe inquérito, o Ministério Público acompanha isso, tanto que houve aquelas 2 edifícios que fizeram essas obras de recuperação, que parece que foram bem sucedidas, mas existe um acompanhamento contínuo disso na Prefeitura de Santos, sim. O que talvez possa ser feito é estudar uma compensação tributária. Olha, esse é o Excelsior, né, na esquina do Canal 4, isso, que talvez seja o mais torto. Eu acho que é o todos. mais torto esse. Esse outro pequenininho também é bem torto, né? E esse é pertinho do Canal 5, esse. E quando um prédio é construído do lado, acontece de carreamento de partícula, né? Foi o que aconteceu no Excelsior, que é do lado de um canal, né? Talvez uma compensação tributária para estimular a recuperação, porque a obra de recuperação do prumo é uma obra cara, né? Cara, muito cara. Está alguns prédios estimados em 3, 4 milhões de reais. O Nunzio Malzone custou R$1,5 milhão de reais na época e foi bem sucedido. Opinião Litoral volta depois do intervalo e a gente vai discutir. Metade do país acha que o Lula é um estadista. A outra metade acha que o Lula é pilantra, né? Ladrão, xinga o Lula. Ontem ele conversou com o Zelensky sobre paz, o presidente da Ucrânia. Depois ele conversou com o Biden, presidente dos Estados Unidos, sobre dignidade no trabalho, que é uma
um assunto importante também. Será que ele teve um dia de estadista ontem? A Renata e a Camila vão definir depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, a Renata Reis e a Camila Amorim estão recompondo nessa quinta-feira, depois de 2 semanas, a bancada feminina daqui do Opinião Litoral das quintas-feiras. Renata, o Lula é um estadista? A atuação dele ontem foi de estadista ou foi de enrolador? Vamos amenizar um pouco. Vamos falar, dar opinião sem medo, né, do que nós vamos ouvir sobre a nossa opinião. Para mim, ele foi um grande estadista. Ontem eu fiquei muito orgulhosa do desempenho do papel do presidente. Estava sentindo falta disso, essa representação. Então eu me senti realmente representada internacionalmente pelo presidente do país. A gente sabe que todo esse movimento junto aos Estados Unidos de valorização do trabalhador, ele envolve também um movimento de desestabilização da própria direita, né? Muito essa direita mais rígida que a gente viu crescer nos últimos anos, tanto nos Estados Unidos, como posteriormente aqui no Brasil com o governo Bolsonaro, porque a gente sempre viu, tanto o Partido Democrata nos Estados Unidos, como o PT aqui, trabalhar e seguir, né, chegar onde chegou com o apoio fundamental da classe trabalhadora. E esses mesmos trabalhadores, nos últimos anos, talvez tenham se sentido um pouco esquecidos pela esquerda. Então eu acho que é todo um movimento também de você mostrar esse esforço da esquerda para recuperar essa classe e também para diminuir um pouco dessa força dessa direita que veio crescendo nos últimos anos e foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e muito parecido aqui logo em seguida. Já em relação à Ucrânia, eu estava um pouco assustada nos últimos meses com algumas falas do presidente Lula em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia. Estava preocupada com algumas falas dele que talvez tivessem causado algum desgaste nessas relações, e a gente sempre espera aqui do nosso país, pelo menos isso, né, que a gente não apoie nenhum tipo de movimento que não seja pacífico. Então eu acho que foi mais um passo também de construção, ou pelo menos uma tentativa de apoio e construção de uma solução pacífica para o problema que está acontecendo lá. Aconteceu, inclusive, Camila, um episódio curioso, né, pitoresco. Depois da fala do Lula, do encontro dele com o Zelensky, o chanceler, o ministro das Relações Internacionais da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ele foi se referir ao Lula e chamou ele de Vladimir Putin. Rapidamente ele se refez, corrigiu o erro, mas chegou a ser engraçado, né, ele chamando o Lula de Vladimir Putin. Será que foi ato falho isso, Camila? Paulo, certamente foi ato falho. Eu não condeno ninguém que erra nome e números, porque eu sou uma negação. Então, eu chamo fulano de ciclano, então isso eu não posso nem acusar nem defender, porque eu faço. Infelizmente, eu também tenho essa memória fraca. Mas em relação ao Lula, eu acho que ele dança conforme a música e ele fala o que a plateia quer ouvir. Então, ele lá atrás, em relação à guerra, falou algumas coisas erradas, ruins, que muita gente, como a Renata, também ficou desconfortável, não gostou muito. Aí agora ele foi lá, certamente a área de comunicação dele programou um discurso, ele não a gente sabe que ele é uma pessoa que tem o dom da palavra, né, que sabe falar o que as pessoas querem ouvir, e ele foi lá e falou o que era adequado para o momento. Então, eu não acho que o Lula ele é populista, vamos dizer assim, e ele ganha a plateia de onde ele está. Então, se está falando com ciclano,
ele vai agradar esse público. Se o público é outro, ele vai falar conforme dança a música. E se ele falar alguma coisa errada e ele perceber uma reação ruim, ele vai lá e não desdiz, mas ele vai lá e corrige o que foi dito para agradar a plateia que está ouvindo. Olha, a notícia que a gente vai comentar agora é estarrecedora, mas no Brasil a gente até já se acostumou com esse tipo de coisa. Uma quadrilha que era constituída inclusive de dezenas de pastores evangélicos no Distrito Federal, aplicava um golpe que lesou mais de 50 mil pessoas e arrecadou mais de 150 milhões de reais. Então, cada uma dessas pessoas, em média, perdeu mais ou menos 3 mil reais. Alguns perderam tudo que tinham, inclusive propriedades. O que os pastores falavam? Eles diziam que aquelas pessoas estavam predestinadas, abençoadas a enriquecer e recomendavam aplicação fraudulenta, em fundos fraudulentos e investimento nessas aplicações e doações para ações humanitárias que não existiam. A polícia desmantelou essa quadrilha e, sei lá, é difícil até de comentar um negócio desse, né? Estarrecedor é a palavra certa que você utilizou no começo da sua fala. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente comenta, quando ouve esse tipo de notícia, inclusive para não generalizar e acabar causando uma má interpretação de toda, eu vou usar a palavra classe, né, de todo um grupo de pessoas que existe, que são as pessoas ligadas às igrejas evangélicas, porque tem muita gente séria que trabalha, que vive, né, à frente dessas igrejas. E é a mesma coisa quando você tem um escândalo de pedofilia ou qualquer outro escândalo na igreja católica, em que as pessoas, né, muita gente se coloca criticando a igreja como um todo e não as pessoas. Então, em qualquer assunto que se trate, seja na política, seja na religião, ou seja em qualquer outra profissão, a gente tem pessoas, e são as pessoas que fazem isso, e nem sempre a instituição pode ser desmoralizada por essas questões. Eu sou uma pessoa muito religiosa, então assim, eu me assusto muito com essa manipulação e esse poder que algumas pessoas têm de se aproveitar da fraqueza humana, porque aquele que busca a religião, ele está buscando ali o acolhimento, o conforto, né, que lhe falta até para poder lidar com muitas situações desesperadoras da vida. Então é de uma crueldade, a meu ver, sem tamanho, porque é você se valer da maior das fraquezas humanas e da fé daquelas pessoas para, de alguma forma, se beneficiar, e nessa situação específica, não só se beneficiar de valores estrondosos, mas também dentro desse contexto, também atuar com a máquina das fake news, trazer mais desestabilização para o nosso país, criar mais problema e desavenças entre as instituições consolidadas, entre os poderes constituídos. Então, é uma notícia que realmente deixa a gente estarrecido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um olhar otimista pela atuação da polícia investigativa e futuramente do Poder Judiciário para colocar cada coisa no seu devido lugar e tentar minimamente ressarcir aqui naquilo que for possível essas pessoas, se é que existe essa possibilidade de se apurar todos que foram lesados, quantificar essas lesões financeiras, e quanto ao dano emocional, moral causado a essas pessoas, não há valor nenhum que devolva a fé e a esperança de quem acreditou nisso. Camila? A Renata falou tudo, né? Porque é exatamente isso, você explora uma dificuldade, você explora um momento de fragilidade de uma pessoa e faz com que ela te dê aquilo que vai fazer falta para ela no futuro.
Eu acho que todas as igrejas deviam usar para se sustentar, né, as legislações que a gente tem no país, bem como doações, mas essas doações sendo feitas da forma que a pessoa quiser e puder. Se ela pode doar R$ 10, ela doa. Se ela pode doar 10 mil, ela doa, desde que os valores não afetem a vida dela nem o futuro. Porque eu acho que esses golpes, as pessoas acabam caindo porque vem num momento de fragilidade. Então, quando a gente está falando de dinheiro, tentar deixar de lado essa fragilidade, às vezes até pedir ajuda para terceiros, para não comprometer sua vida e seu futuro. Infelizmente, não é o primeiro caso que a gente fica sabendo, né? Teve a Bispa Sônia e o bispo, não sei como chama, Hernandes, que só foram descobertos porque tentaram sair do país com dinheiro em bíblias, eu acho que é isso, não sei quantos US$ 1.000 em dinheiro. Então a gente percebe que existe muita gente falsa no meio religioso, que usam justamente essa fragilidade para enganar e roubar as pessoas. Então eu acho que aí a gente conseguiria classificar em vários tipos penais, e eu espero que o judiciário faça seu trabalho e tente acabar com esse tipo de coisa que, infelizmente, a gente sabe que existe e muito no país. A Renata foi muito feliz no que ela falou, porque a ação de alguns pastores evangélicos envolvidos nessa quadrilha, ou da Igreja Renascer também, como citou a Camila, atinge de uma maneira geral todos os evangélicos. Acontece com os espíritas, foi com o João de Deus, o que aconteceu com o João de Deus, acontece com os católicos, quando explode um caso de pedofilia como aquele de Boston, retratado no filme Spotlight, um filme vencedor de Oscar de melhor filme, que retrata bem a ação da igreja encobertando a ação dos padres pedófilos. Então acontece em todo tipo de religião. Aqui na TV a gente convive com um pastor que a gente admira muito, Davidson Carlos, a gente até brinca com ele em relação a essas questões. A igreja presbiteriana, muito séria, o movimento protestante, hoje chamado evangélico, ele surgiu para combater justamente, na época do século XVI, Martinho Lutero, o João Calvino, do calvinismo, para combater a corrupção dentro da Igreja Católica, que era a corrupção de venda de indulgências, por exemplo, né, e outros absurdos desse tipo. É uma pena que 5, 6 séculos depois, alguns pastores incorram em erros ainda mais pesados que aqueles que o movimento protestante tentou combater no século XVI. 5 séculos depois, né? A gente está no 21. O Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Participam nesta quinta-feira a Camila Morim, advogada, a Renata Reis, também advogada, e a bancada feminina da quinta-feira. Camila, o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, mas que o Reinaldo Azevedo, colunista do UOL, chamou de ajudante de desordens, mais uma revelação, que Bolsonaro se reuniu com a cúpula militar para discutir a possibilidade de um golpe de Estado, Camila. Pois é, Paulo, a gente falou muito nos últimos tempos, principalmente no último ano, o medo que todo mundo tinha de um golpe de Estado. Ao mesmo tempo, a gente imaginava que era uma coisa impossível, que não teríamos essa possibilidade. E agora está aí comprovada que o medo de muitos quase tornou-se realidade, porque teve um movimento em prol disso. Eu acho que ele não era só ajudante de desordem, ele era ajudante de tudo, né? O que o presidente mandava, ele fazia sem raciocinar antes, aquela coisa horrorosa, sabe? De não pensar, simplesmente você faz.
porque alguém te mandou. Então, de repente, se o presidente mandasse ele dar um tiro na cabeça, ele desse, por conta de ser alguém que obedecia, não pensava. Olha, às vezes eu vejo essas notícias e vou ser criticada também agora pelo que eu vou dizer, mas a gente tem que dar, às vezes eu agradeço a mediocridade do nosso governo anterior, porque eram tão atabalhoados e de talvez uma capacidade intelectual um pouco prejudicada, que nem sequer tiveram condições de se organizar corretamente para se dar um golpe. Parece que, quando eu escuto essas notícias, parece que a gente tá tratando de uma brincadeira entre estudantes. Parece que o presidente tratava esses assuntos não como se realmente ele tivesse a intenção de realizar um golpe. Às vezes eu vejo o presidente Bolsonaro muito como um falastrão. Eu acho que ele gostava muito de parecer mais do que realmente ele era. E quem sabe, com esse parecer, ele causasse algum temor e conseguisse aquilo que ele queria. Então, durante todo o governo, eu vi vários episódios em que tanto os ministros, os generais, algumas pessoas ligadas a ele, se manifestavam no governo muito mais com a intenção de dar esta sensação de que ele era capaz de algo que eu acho que ele não tinha condições de fazer, porque ele sequer conta com o apoio necessário e conta também com a participação de quem realmente ele precisava para dar efetividade a um golpe. Eu acho que ele não tinha bagagem suficiente para isso, não. Além da bagagem, ele não tinha respaldo, né? Exatamente. As Forças Armadas brasileiras, elas governaram o país entre 1964 e 1985 e houve a formação de uma consciência, mesmo entre os militares brasileiros que governaram o país, da valorização da democracia. Eles fizeram anistia, eles promoveram eleições para a presidência, depois, primeiro indiretas, né? E depois dessa eleição indireta, houve a primeira eleição direta em 89. E eles devem ter percebido que a formação deles não é uma formação de lideranças políticas para governar um país. Em nenhum lugar do mundo uma ditadura militar deu certo. Isso, no século XXI, é uma coisa muito clara. Então, o Bolsonaro, ele pode, eu não sei até que ponto o Mauro Cid provavelmente está falando a verdade. O Bolsonaro pode ter pensado em dar um golpe, mas a gente sente que as Forças Armadas jamais embarcariam numa aventura dessa. Isso que eu digo, eu acho que pensar, parece uma coisa meio pueril, sabe? Você se reúne para discutir algo que você não tem respaldo, você não tem condições de fazer, que fica só na base do ideal. Não que isso não seja grave e que isso não mereça a devida reprimenda. Eu não estou diminuindo a gravidade dessas condutas, mas eu entendo que ele mais falava do que ele era capaz de realmente fazer. Alguns casos assim que produzem um grande abalo por conta da violência aqui na nossa região e também no país ou até no mundo, a gente acompanha depois para saber o que acontece na justiça. Um desses casos foi o da balada, do Barbacará, em 2018, tem 5 anos, em julho, quando 3 seguranças espancaram um estudante de 21 anos por causa de uma discussão quanto ao valor da conta, uma discussão sobre R$15 a mais na conta, e o estudante depois morreu no hospital. 5 anos depois vai a júri o primeiro deles, né? Um deles morreu no interior, um dos seguranças, o outro segurança e o dono do estabelecimento vão à júri na semana que vem, provavelmente, mas o primeiro foi nessa quarta-feira em Santos. A explicação para essa demora toda de 5 anos é a pandemia, mas a pandemia não justifica. A pandemia foi 2 anos, né, 2020 e 2021,
e tem 5 anos esse julgamento. Esse caso ele só foi elucidado graças a imagens de câmeras de monitoramento de uma escola vizinha, porque inicialmente houve uma versão bem diferente dessa por conta dos assassinos, né? Exatamente. Eu acredito, é fato, que a pandemia causou uma série de atrasos em tudo que acontecia no nosso país. Porém, a gente sabe historicamente que antes da pandemia, um tribunal do júri, em casos gravíssimos, não acontecia também muito rapidamente. Então, não é uma novidade, a gente não está escutando agora, após a pandemia, que um julgamento desse demore 5 anos para acontecer. E a gente tem, historicamente, muitos casos que assim foram. Graças a Deus, pelo menos agora já aconteceu, e a gente vê essa situação em muitos outros casos. Muitos outros episódios que se tem, a gente tem a notícia de que se demora muito para acontecer o julgamento. Nessa situação, com a prisão preventiva decretada, você ainda tem uma resposta mais efetiva, porque pelo menos aqueles acusados não estão soltos. Muito piores são as situações daqueles que nem prisão preventiva têm e que esperam seu julgamento em liberdade durante muitos anos e por conta de esperar o julgamento em liberdade, muitas vezes só vão ser efetivamente levados ao cárcere após um eventual trânsito em julgado que pode demorar muito mais que 5, às vezes 10. A gente tem historicamente casos que demoraram muito mais. Agora, sem dúvida, nos dias atuais, por conta de toda essa informatização, por conta desse todo esse monitoramento que a gente tem nas cidades, aqui em Santos principalmente, para combate de violência, então a gente tem não só o monitoramento urbano, que é muito efetivo na cidade de Santos, e a gente tem também um monitoramento privado, porque os edifícios precisam, os condomínios precisam garantir a segurança dos condôminos e as câmeras são um meio muito eficaz para isso. Isso tudo junto, fora uma vez ou outra que você ainda tem testemunhas que conseguem filmar situações, isso tudo converge para elucidação de uma forma muito mais segura de casos como esse. Camila? Infelizmente, nós sabemos que o judiciário é lento. Nós sabemos, e vários casos a gente fica indignado, como esse, porque que o judiciário ainda não agiu, não teve alguma coisa concreta. A pandemia, todo mundo usou de desculpa para muita coisa. O judiciário, nós sabemos, nós advogados, quem trabalha com o direito, sabe que ele demorou um pouquinho, mas logo ele se adaptou ao sistema online e propiciou que quase em todas as áreas pudesse trabalhar remotamente. Então, eu não acho de maneira alguma que a desculpa da pandemia é algo aceitável, porque o judiciário, não sei em quanto tempo, não sei precisar, adaptou-se ao sistema online e a gente pôde trabalhar, não teve problema em relação a isso. E o que deixa a gente mais indignado ainda é que essas pessoas que cometeram esse crime estão na rua ou logo estarão, porque o nosso sistema processual penal permite isso. Então, mais uma vez, eu bato na tecla que eu acho que tinha que ter uma reforma geral do judiciário. Estamos falando de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma civil, precisamos de uma reforma penal, porque hoje o nosso sistema permite muitas saídas quando os advogados se dedicam ao caso e sabem daquela matéria profundamente. Em compensação, um outro crime que também abalou a opinião pública, um feminicídio que aconteceu no Vila Voturuá, em São Vicente, em dezembro de 2021, menos de 2 anos depois, o acusado pela morte da ex-namorada, Carlos Alberto de Abreu, foi a júri também essa semana em São Vicente e foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. No caso do Carlos Alberto de Abreu, a incriminação também foi por imagens de câmeras de monitoramento que atestaram que ele esteve
no apartamento da vítima no dia do crime. Ele acabou confessando. Dessa vez foi um pouco mais rápido, né? Eu até, concordo com a Camila, por conta de toda essa informatização também que propiciou o judiciário trabalhar durante a pandemia e até hoje, né, muitas varas ainda continuam trabalhando de forma híbrida ou remotamente, mas eu não tenho, até a Camila ia fazer essa pergunta para ela, como eu não atuo nessa área, eu não sei se no Brasil aconteceram tribunal do júri, se houve nesse período, eu acredito que não, eu nunca ouvi falar se houve esse tipo de, ou se é da essencialidade até do julgamento pelo tribunal do júri que ele aconteça de forma presencial. Eu não tenho nenhuma notícia disso. Mas, de um modo geral, como a Camila falou, a gente teve um avanço na forma remota de se praticar os atos processuais que consequentemente acarretam uma maior rapidez do Poder Judiciário, porque hoje você tem toda uma forma de conduzir eletronicamente tudo isso. Eu vejo, por exemplo, na Prefeitura de Santos, há 10 anos atrás, eu tinha dentro de naquela época, 10, 15 anos atrás, eu trabalhava na Procuradoria Fiscal, eu cheguei a ter 54 mil processos físicos dentro da Procuradoria. 54 mil processos com vista, Paulo, processos com vista aberta para o procurador se manifestar. Hoje a gente tem um trânsito de 3, 4 mil execuções diárias circulando nas caixas digitais dos procuradores. Então, realmente, a rapidez com que você tem no trabalho digital é muito maior. E o judiciário tem que se valer disso para que se agilizem os processos e que a população tenha uma resposta mais imediata, não só para os casos de crimes, mas também para todas as outras ações que a gente vê muita gente sofrendo para conseguir fazer valer os seus direitos no Poder Judiciário. Se a gente fizer uma comparação, o crime de São Vicente, da morte da ex-namorada, aconteceu em dezembro de 2021 e o julgamento em setembro de 2023, ou seja, é alguma coisa, quase 2 anos, né? 1 ano e 10 meses, mais ou menos. 1 ano e 10 meses depois do crime de julho de 2018, cairia exatamente no começo da pandemia, né? A decretação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, ela aconteceu em março de 2020. E esses 2 anos, 1 ano e 10 meses, daria em abril de 2020, né? Em maio de 2020, na verdade. Então, poderia ter retardado, mas de lá para cá, já tem 2022 e mais da metade de 2023. Exatamente, de 2018 até 2020 tinha tempo para trabalhar bastante. Exatamente. Então, houve realmente um atraso no julgamento do crime do Barbacará, que ainda vai a júri, os outros, inclusive durante o período, um dos acusados morreu, né? Esse já não vai mais responder pelo crime, pelo menos aqui na Terra. O Opinião Litoral termina. Você está preparada para a onda de calor do fim de semana? Eu não gosto tanto de calor muito forte. Antigamente eu gostei mais, hoje eu não gosto tanto. Às vezes tem final de semana que eu torço por um dia chuvoso para poder descansar. Mas já que o calor vem, a gente não tem para onde fugir, vamos aceitar o calor, recebê-lo e tentar de alguma forma aproveitar isso, né? A Camila está preparada para a onda de calor? Olha, de manhã eu estava bem feliz porque estava fresquinho aqui. Agora já está um calor do cão. Inclusive, eu vou descer amanhã para Santos para ver se aproveito um pouquinho desse sol, porque aqui em São Paulo é trabalho e não dá. Mas Renata, chuva não, né? Aquele céu azul e a coisinha fresca até vai, mas chuva não. Tem semana que eu peço por um domingo chuvoso, que é para não ter nem vontade de sair na rua.
Bom, uma praiazinha, uma cervejinha gelada e que venha o calor, né, que está previsto para esse final de semana. A gente agradece muito a participação como comentaristas da Renata Reis, da Camila Amorim, deseja para elas um ótimo fim de semana. Agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, que tenham também todo mundo um ótimo final de semana. E agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, sexta-feira, amanhã é que vai sextar. Logo depois do Jornal Litoral, nesse mesmo horário, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.